Então essa é a quarta aula já do meu mini curso do zero ao primeiro jogo. Nessa aula a gente vai construir o clone, a réplica do Flappy Bird. Depois de tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, e se você não viu nenhuma das duas aulas, das 3 aulas anteriores, chegou aqui já de paraquedas, então volte nessa playlist do mini curso, assista todas as 3 aulas anteriores, caso você seja novato, e agora a gente vai pegar esse conhecimento que a gente adquiriu nas 3 primeiras aulas e vamos recriar agora o nosso Flappy Bird na Unity. Então vamos lá. Depois de ter instalado a Unity no seu computador, caso você não tenha instalado anteriormente, ela vai iniciar dessa forma. Então aqui é o layout padrão dela. Nós temos a aba Cena, onde você pode ver os objetos de jogo, a sua cena de jogo. Temos aqui a parte da esquerda, que é a hierarquia, que é a lista de objetos que estão dentro do seu jogo, que fazem parte da sua cena. Aqui na parte de baixo nós temos a janela Project. A Unity trabalha igual o Windows, o seu computador, a partir de hierarquia de pastas. Então, se você quer guardar arquivos dentro de pastas, então você vai criar pastas aqui também da mesma forma. Então, se você precisa guardar algum sprite do seu personagem, você deve criar uma pasta chamada personagem ou player, por exemplo, que ela fica dentro da pasta game folder, por exemplo, também, a pasta de jogo. Então você pode fazer hierarquia de pastas e deixar o seu projeto muito mais enxuto, muito mais organizado. Então vamos lá. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo do pack, que são os assets, né? As imagens que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso jogo. Então baixe essas imagens aqui no link que eu deixei aqui embaixo. Você vai abrir e você vai arrastar esse arquivo, depois de descompactado, para dentro da sua Unity. Para onde? Você vai arrastar do seu desktop para dentro da pasta Assets. Você pode ver que eu criei a pasta Game Folder. Eu cliquei em Assets, botão direito, Create Folder. Eu criei uma pasta dentro da pasta Assets. Então, para você poder organizar melhor o seu projeto, crie pastas e subpastas. Então, Game Folder está aqui. Dentro dela, a pasta Pack, que contém os arquivos. Então vamos lá, à medida que a gente vai construindo o jogo, eu vou te ensinando, te mostrando o que cada ferramenta da Unity ela faz. Então vamos lá, a primeira coisa é a gente fazer o quê? Colocar o background no nosso jogo. Tá? Vamos começar pelo background. Eu tenho aqui 3 tipos de background. Eu vou arrastar o primeiro, eu prefiro usar o primeiro background aqui, que é um ambiente claro. O segundo é um ambiente mais escuro, escurecido. E o terceiro eu fiz mesmo no Photoshop, só que ele está em formato widescreen, tá? Caso você queira jogar no computador. Então eu vou arrastar o primeiro, eu posso arrastar tanto para dentro da minha janela da cena, quanto aqui na minha hierarquia. Porque os dois estão na cena, os dois contêm objetos de cena. Qual a diferença? Se eu arrastar aqui para a minha hierarquia, ele vai ficar centralizado. A Unity já vai resetar, vai setar os eixos da posição X, Y, Z em 0. Você pode ver aqui na nossa direita. Então aqui à direita existe uma janela de configurações, de propriedades, componentes a respeito daquele item que você está selecionando. Como o item aqui é o background, você pode ver aqui que na hierarquia ele está selecionado. Então na aba Inspector vai surgir aqui as configurações, os componentes que fazem parte desse objeto. Você pode ver que tem um Transform. Transform ele tem muitas funcionalidades, não somente para guardar posições, rotação e escala. Ele mesmo pode ser referenciado como o próprio objeto. Isso a gente vai ver no nosso script. O Sprite Render é um componente capaz de renderizar essa nossa textura, esse nosso sprite dentro do jogo. Certo? Então, à medida que você adiciona componentes, os seus objetos podem desempenhar novas tarefas dentro do seu jogo. Eu criei aqui o nosso background. Mas, olha só, já vamos tirar um errozinho aqui que já acontece quando a gente tenta fazer a nossa textura ser animada, que é o que a gente vai querer fazer aqui no nosso Flappy Bird. Olha só, nós temos aqui um aviso. Nós temos que a propriedade da textura desse material
tem o seu offset. Lembra do offset? É aquele componente que a gente precisa mudar para fazer a textura, fazer a rolagem. O offset e a escala já estão setados. Então, é esse tipo de set de alteração de offset e de escala é incompatível com o Sprite Render. Então, não vai adiantar a gente fazer com Sprite Render, tá? Com esse tipo de componente, a gente vai deletar. A gente vai clicar com o botão direito na nossa hierarquia, a gente vai ter que adicionar um objeto 3D, tá? Não tem problema. Pode ser um plano ou pode ser um quad. A gente vai adicionar o quad porque é um objeto muito mais simples. Olha só, adicionei. Agora eu vou aqui na nossa direita e setar o XYZ para 0, tá? Depois disso, a gente precisa aumentar. Como a gente faz isso? Aqui em cima nós temos algumas ferramentas para a gente poder editar, selecionar, mover os nossos objetos em cena. Então a gente tem aqui a nossa Move Tool, que é a ferramenta da gente poder mover o nosso objeto na nossa cena. A gente pode mover, no caso aqui no X e no Y. Eu criei um projeto do tipo 2D. Então ele não me veio com Skybox, tá? Com o céu. Tá? A gente pode ver aqui na aba Game que não tem um céu renderizado. Se você fez, não tem problema, tá? Dá certo da mesma forma. Se você criou o projeto como 3D. Sem problemas. Aqui, esse terceiro componente, ó, o Rotate. Então você pode rotacionar no eixo Z. Os jogos 2D rotacionam o eixo Z da figura, do seu objeto. Porque é o eixo que a gente consegue fazer com que eles rotacionem para jogos 2D. Olha só. Este quarto componente é o de escala. Você clica nele e vai habilitar a escala no eixo Y e no eixo X. Mas se você pegar no centro, você escala os dois uniformemente. Os próximos componentes também, eles são alguns compostos aqui dos mesmos componentes anteriores e um outro componentezinho aqui que a gente vai ver mais tarde na hora de fazer a UI. Então beleza. Eu preciso fazer o seguinte, eu quero aumentar essa escala para o tamanho da minha câmera. Mas qual é o tamanho da minha câmera? A gente vai clicar aqui na aba Game, olha só, aqui em cima. A gente vai clicar e arrastar para a nossa direita. A gente vai colocar a aba Game, tá? Essa janela aqui na nossa direita. Agora a gente consegue ver na parte da esquerda a nossa cena, todos os objetos da nossa cena que compõem ela, no modo desenvolvedor. E na parte da direita a gente vê o que a nossa câmera está renderizando. Então ela está renderizando aqui o quad, o fundo é azul e é só isso. Agora, qual é o tamanho da minha câmera? Qual é a proporção? Se você estica a janela, a aba Game, a sua câmera também estica, tá vendo? Por quê? Porque ela está em conformidade com a largura e a altura da sua aba Game. Mas eu quero deixar presetado isso. Então a gente vai clicar aqui em Free Aspect. Aqui, como já o nome diz, aspecto livre. Então, conforme essa aba aumenta ou diminui, o campo de visão da câmera também aumenta ou diminui. Mas você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui no mais, nesse maisinho, vai adicionar a resolução do seu celular, por exemplo. Caso você queira fazer um jogo para celular. Se você quer fazer para computador, então você vai deixar em Full HD. Eu já fiz um preset aqui de 1920 por 1080. Que é a resolução da minha tela. Então, é widescreen, eu estou jogando na tela de um computador. Porém, eu tenho aqui dois celulares que eu tenho. O iPhone 7, nós temos a resolução dele aqui de 750 em X e 1334 em Y, tá? De coordenadas, que é a resolução em pixels. Eu vou utilizar como base a do meu celular. Você pode também colocar a do seu celular para a gente fazer isso aí. Vai ficar até melhor, mais condizente com o jogo. Certo? Agora a gente pode já aumentar a escala desse quad. Então a gente vai vir aqui no Scale Tool, que é essa ferramenta. A gente vai aumentar a escala. A gente vai poder ultrapassar um pouquinho aqui das barreiras da nossa tela, tá? Nossa câmera. É sempre bom dar uma ultrapassada. Certo? Feito isso, a gente precisa agora colocar a nossa textura. A textura que eu vou utilizar aqui é essa primeira, Background 1. Como eu faço para colocar essa textura para ser renderizada aqui nesse objeto 3D? A gente precisa criar um material.
Tá? Os objetos da Unity precisam de materiais para poderem renderizar texturas. A não ser que o seu jogo trabalhe com sprites. O sprite não precisa necessariamente de material. Mas nesse caso aqui vai precisar, porque o material tem um componente do offset, né, para a gente poder fazer essa alteração para a textura correr no seu próprio eixo. Então eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da pasta Pack mesmo, mas se você quiser criar uma outra pasta aqui de materiais, vamos lá, vou criar também para te mostrar. Ó. Botão direito, Create, Folder, vou escrever em inglês, Materials, tá? De materiais. Entrei nessa pasta, botão direito, Create novamente, e aqui vai estar Material, tá? Material. Aqui eu vou colocar o nome de Background, o nome do material. Feito isso, eu posso arrastar meu material diretamente ao meu objeto que necessita desse material. Posso arrastar tanto aqui na minha aba cena, quanto na minha janela hierarquia, para cima do objeto. Quando eu arrasto, eu cliquei nele. Você pode ver que na nossa direita, no material, está escrito lá Background, que é o material que está dentro desse objeto. Certo? Então tá, a gente colocou o material aqui dentro. Ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá na nossa textura, que está no nosso pack, Background, olha só, eu vou arrastar ela para albedo, tá vendo? Se eu arrastar aqui, funciona? Funciona, vou arrastar, olha só, apareceu, está escura. Por quê? Porque esse material aqui ele é o Standard, esse material aqui é muito bom para jogos 3D, onde ele consegue captar incidência de iluminação, fazer reflexão, fazer efeitos de textura metálica, entre outros efeitos também, de emissão, colocar normal map para colocar relevo, luminosidade. Só que a gente não quer, a gente não precisa, nosso jogo é muito mais simples do que isso. Então a gente vai clicar aqui em Shader de Standard, a gente vai colocar em Unlit e Texture. Unlit é um material básico, super básico, que a única coisa que ele faz é renderizar uma textura. E é o que ele está fazendo ali agora. Então a nossa textura já está com a sua coloração normal. Você pode ver também que o offset também faz parte desse material. Se eu clicar aqui no X, olha só, e arrastar para a direita ou para a esquerda, está funcionando. Certo? Agora, se o seu não estiver funcionando, se a textura estiver pregada, parece que ela está grampeada, é porque aconteceu o seguinte. Tá? Eu estava fazendo alguns testes aqui, mas eu vou te mostrar da forma que a sua textura está ficando agora no seu material. Ela está dessa forma. Ela está sendo puxada, porém, vamos dizer que ela está colada, tá? Ela está grampeada ao redor desse nosso objeto. Então, quando a gente tenta mudar o offset, ou seja, empurrar ela para a esquerda ou para a direita, ela fica espichada, né? Fica esticada. Como a gente resolve isso? A gente vai clicar na nossa textura. Agora em Wrap Mode, tá? É o modo como essa textura ela está situada em cima desse nosso objeto, tá? Vamos pensar dessa forma. Então como é que ela está? Clamp, ou seja, ela está pregada, ela está grampeada naquele objeto. Agora quando eu coloco em Repeat e dou um Apply, ela agora está solta, tá? Ela está solta, mas ainda assim dentro do nosso objeto. Por que ela está solta? Porque agora, se a gente clicar no nosso objeto novamente, selecionar ele, a gente voltar aqui no nosso material, você vai mudar o offset e ela vai conseguir correr livremente, tá? Dentro do nosso material, dentro do nosso objeto. Você pode ver que ela consegue fazer essa animação que a gente precisa. Então, está pronta a parte do background aqui, a parte visual. Agora eu vou aqui na minha pasta Game Folder novamente, eu vou criar uma outra pasta, uma subpasta. Scripts, tá? Dentro da pasta Game Folder. E agora eu vou clicar em Create novamente e em C# Script. Eu vou colocar como Background Controller. Controlador do background. Se você não quiser colocar em inglês, pode colocar em português, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Essa aqui, o que a gente já fez até agora? Eu vou entrar aqui, olha só. O que a gente já fez até agora?
A gente começou pelo background, porque é a parte mais simples. A gente criou uma imagem, tá? A gente pegou uma imagem, o material dela e colocamos dentro do material. Já fizemos ela repetir dentro do próprio objeto, tá? Que ela está situada. Mas agora a gente precisa criar um background controller para que ela faça essa repetição automaticamente, tá? Em tempo de jogo. Então a gente já está nesse componente, ó, background controller, já para a gente terminar o nosso background. Certo? Vamos lá então. Ele vai abrir aqui para mim o script. Você vai clicar duas vezes no script e vai abrir o nosso Visual Studio. O Visual Studio é o nosso editor de script. Por que o Visual Studio, para mim, é melhor do que o Visual Code, por exemplo? Porque o Visual Studio te dá muito bem quais são as características e quais são os detalhes, as informações de cada função da Unity. Tá? O Visual Code ele consegue fazer isso, só que ele deixa muito a desejar em alguns tipos de tradução de informação, tá, das funções dos métodos da Unity. Então, eu te aconselho a baixar o Visual Studio Community, tá, 2019, que é gratuito, para a gente poder fazer essas edições, poder também fazer os nossos scripts. Então, você pode ver que ele abriu e criou as duas funções padrão, igual a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Certo? Então vamos lá. Background Controller. A gente precisa simplesmente de fazer com que ele corra o seu offset. A gente precisa do seu offset. E como a gente faz isso? Lembra que eu te falei que a classe, o cérebro, ele consegue conectar aos outros cérebros ou componentes? A gente precisa fazer o seguinte. Olha só. Nosso script também é um componente. Todas essas opções aqui na nossa direita são componentes. Olha só, Mesh Renderer, Mesh Collider, Quad, aqui o Mesh Filter. Esses três são componentes, tá? Ele está aparecendo no material aqui para auxiliar a gente a poder fazer modificações no material. Mas o material se encontra dentro do Mesh Renderer. Olha só, Materials, o elemento 0 é o material que a gente está criando, tá? Que a gente criou. Então todos esses aqui são componentes. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa entrar no Mesh Renderer, fazer essa ponte para o Mesh Renderer, depois a gente precisa conectar ao material, tá? O materiais. Depois do material a gente precisa acessar o offset dele e depois disso fazer a mudança do offset. Tudo isso a gente consegue fazer em uma linha de código, tá? Não é uma coisa complexa. Mas primeiro a gente precisa estabelecer a conexão. Olha só, eu vou deixar aqui para a gente poder entender melhor. Então eu vou criar uma variável. Lembra quando você cria uma variável do tipo inteiro para guardar um valor inteiro, um valor que não tem casas decimais? Então se a gente criar aqui um valor, por exemplo, ó, inteiro, vidas. A gente tem uma variável, tá, do tipo inteiro, e a gente tem o nome de vidas. E essa variável vai guardar números que não têm casas após a vírgula. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora a gente precisa acessar um componente. E um componente não é do tipo inteiro, não é float, não é string. Um componente é do tipo dele, do tipo do próprio componente. Então olha só, a gente vai criar aqui um Mesh Renderer. Certo? E aqui eu vou dar o nome de MR, abreviação. Vou apagar aqui essa variável vidas. Então isso aqui é uma variável. Ele vai guardar um componente do tipo Mesh Renderer. Então o que a gente vai ter acesso? A gente vai ter acesso a todas as funcionalidades do componente Mesh Renderer. Ou seja, esse componente à nossa direita. A gente vai conseguir mexer no material, nas propriedades aqui de luz, tal, e muitas outras coisas também aqui que compõem o Mesh Renderer. Então da mesma forma que a gente consegue acessar um valor inteiro dentro de uma variável int, a gente consegue acessar os componentes do Mesh Renderer que vai virar uma variável para a gente agora. Então beleza, isso aqui é uma variável. Só que ele pode guardar um Mesh Renderer, que é aquele componente ali da nossa direita. Só que a conexão não foi feita. A gente não está fazendo
alterações nesse mesh render em questão. A nossa variável aceita esse tipo de componente, mas não significa que a gente está mexendo naquele ali em questão. Então a gente precisa fazer a associação dessa nossa variável, que suporta mesh renderer, com aquele ali que tem o nosso material. Então, como o nosso script vai ficar no mesmo objeto do nosso mesh render, tá? O mesmo objeto, a gente pode fazer o seguinte: mesh render, que é a nossa variável, vai receber um get component, tá? Isso aqui são funções da Unity, aquelas funções essenciais que tem naquele meu outro vídeo sobre funções essenciais que você precisa de saber para mexer na Unity. Então, get component, igual o nome já disse, você vai capturar um componente. Tudo isso aqui na nossa direita são componentes. Então, qual é o tipo de componente? Mesh renderer, tá? E aqui parênteses e depois ponto e vírgula. Então, essa aqui é a forma de capturar um componente do tipo mesh renderer que está no próprio objeto, tá? Que esse nosso cérebro se situa. A gente tem que deixar isso bem claro. Então é por isso que eu usei isso aqui. Bem simples para capturar esse componente. Capturamos o componente. Agora existe uma ligação entre essa variável com esse componente aqui do nosso objeto, tá? Do nosso background. A partir disso, no update, você lembra que o update é uma classe, é um looping? Então, enquanto o seu jogo estiver vivo, ele vai estar vivo. Então aqui é a função exata para que a gente possa fazer esses cálculos, essas alterações. Porque essas alterações são infinitas. Enquanto o seu jogo estiver vivo, quando estiver no play, né, a gente consegue alterar os valores. Então, mesh render, ponto, olha só. Quando eu coloco o ponto, eu consigo acessar coisas que estão dentro do mesh render. E a gente precisa de material, então a gente vai escrever aqui, ó. Olha só, material. Material no plural, você pode selecionar qual material, se tiver mais de um. Material no singular vai pegar o primeiro material. Como tem só um, então, material. Ponto. A gente vai escrever agora, nós já estamos dentro do material. Então, passamos do mesh render, entramos no material, agora estamos aqui no nosso material unlit, tá? Aqui no nosso material básico. Eu vou escrever aqui offset. Olha só, me dá 3 opções. A opção que a gente vai utilizar é main texture offset, tá? Que é a forma mais simples de a gente fazer alteração no offset. Se você coloca o mouse por cima da palavra main texture offset, a coisa mais importante para quem está começando a desenvolver, mas também para qualquer pessoa que está desenvolvendo e precisa saber o que precisa colocar, alterar nessa função aqui do offset, é você colocar o mouse por cima da palavra. Porque, pelo menos o Visual Studio, tá? Ele consegue te mostrar claramente o retorno da função e o que ela faz, get e set. Olha só, esse main texture offset, ele te retorna, lembra as funções de retorno que a gente aprendeu? Então a função de retorno, ela vai te retornar um vector 2, x e y. Olha aqui na nossa direita o offset, ele tem x e y, que são os valores que a gente vai alterar. Só que além de retornar, ele seta o valor. Então a gente consegue alterar, tá? E não simplesmente puxar esses valores aqui para quem estiver chamando. Então, como ele é get set, a gente pode ver aqui na frente. Get, você captura o vector 2, o xy, ou o set, você altera o xy. O set é simplesmente você fazer isso aqui. Main text offset vai receber. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa alterar esses valores. Existe uma forma da gente poder alterar, mais simples. Se a gente escrever aqui, ó, vector 2, né, que são o tipo das variáveis que ele tem no offset, que é xy. Vector 2, guarda xy. Se a gente colocar ponto, a gente está acessando funções dentro da variável vector 2. Agora, vector 2 tem uma função muito legal, que é a função write. Quando a gente escreve write, a gente vai ver aqui agora, olha só na sugestão, uma escrita curta abreviada de vector 2 1,0. X é 1 e o y é 0. Ou seja, write é o sentido. A gente está dando um sentido para a direita. Quando o x é 1 no plano cartesiano,
E o y é 0 significa que existe uma reta saindo da origem e indo para 1 no x. Então, sentido direita. Beleza, então ele vai dar 1 e 0 aqui no nosso offset. Só que agora a gente vai multiplicar isso daqui por um valor de velocidade. A gente vai colocar aqui 2, para ficar mais rápido. E depois vamos multiplicar mais uma vez por time.deltaTime. Isso aqui também está no meu outro vídeo sobre as funções primordiais para você trabalhar na Unity, que é o seguinte: essas alterações aqui do meu offset, tá, de direção, vão ser alteradas em relação ao tempo. Esse tempo em segundos. Então vai ficar uniforme. Independente da sua máquina ter um processador forte e a máquina de uma outra pessoa tiver um processador fraco, esse update vai rodar. Esse update não. Esse código, essa alteração aqui de valores vai rodar por segundo. E os segundos passam da mesma forma para qualquer tipo de computador, certo? Então, beleza. Isso aqui está pronto? Ainda não. Falta mais uma coisa. A gente está setando um valor para a nossa variável. O que a gente precisa é acrescentar valores e não setar um valor. Quando você coloca igual, você está setando. A gente precisa pegar o valor antigo e somar com o valor novo. Tá? Esse aqui é o valor novo a partir, né, em relação ao tempo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V e dar um mais. Olha só. Então o meu offset de agora, o meu offset vai pegar o offset de agora mais um próximo valor, tá, em x para a direita. Ou se não, eu coloco um mais aqui antes do igual. Se eu coloco mais antes do igual, ele pega tudo que está anterior e soma com essa parte nova do código que está recebendo. Tá? Então, mais igual é isso daqui mais isso daqui. Encurtamento de código, tá vendo? Agora, o nosso script está pronto para ser executado, mas dessa forma de agora ele não vai ser executado, porque ele está guardado. Para que ele possa ser executado, a gente precisa jogar esse script, né, colocar, inserir dentro de um objeto que está em cena, para o jogo poder executar. Então eu vou arrastar para dentro do quad. Lembra que a gente falou que a gente precisa colocar ele dentro de onde está o Mesh Renderer para ele fazer essa conexão? Agora todos estão juntos. Olha só, o Background Controller está junto com o Mesh Renderer. Então a conexão vai ser feita, vai dar certo. Vou dar play aqui para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, funcionando. Certo? Ele conseguiu conectar no Mesh Renderer, entrou no material, está mudando o offset em relação ao tempo. Então beleza, funcionando. É claro que o speed, a velocidade aqui de 2, está muito rápida. Eu vou colocar 0.5 f, tá? Meio. Lembra porque é float, então coloca o f. Se você coloca um número que tem casas decimais, você coloca f no final. Olha só, está um pouco rápido ainda, mas eu vou deixar dessa forma por enquanto. Está funcionando.